Uma vez um doutor da lei, querendo provar Jesus, perguntou a ele: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Essa passagem bíblica ela se encontra em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34 até o versículo 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Era um fariseu e Jesus já havia feito calar uma linhagem religiosa da época dele chamada os saduceus. Esses homens eram grandes conhecedores, intérpretes da lei. Eles interpretavam a lei para a sociedade, para as pessoas naquela época. Eram os líderes religiosos. E ele perguntou: qual é, Senhor, o grande mandamento na lei? E no versículo, a partir do versículo 36, Jesus diz que o grande mandamento na lei, o versículo 37, respondeu Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Meu amigo, eu não sei se você é religioso, você é de alguma igreja, mas de qual igreja você é, né? Mas eu pergunto você: você já se perguntou se você ama a Deus? E lá no livro de João diz assim que se nós não amamos a quem não vemos, não podemos. Se nós não amamos a quem vemos, o nosso próximo no caso, nós não podemos amar a quem não vemos. Deus deseja que nós o amemos, isso é fato. Agora, como amar um ser que a gente não vê, né? Qual tipo de relacionamento você tem com Deus? A religião é um sistema pelo qual a gente nos leva a se relacionar com Deus, ou deve nos levar, né, a se relacionarmos com Deus e com o nosso semelhante quando nós congregamos, né? E Hebreus nos é dito em Hebreus 13, se não me falha a memória, que é necessário que congregue, né? Amar a Deus é o requisito essencial para nós cumprirmos a lei dele. Foi perguntado assim: qual é, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Nós estamos lendo aqui, nós nos deparamos aqui com a situação de leis, falar sobre lei. E dentro dessa ideia, o tema aqui é sobre lei. E dentro dessa ideia da lei aqui, o tema é praticar essa lei. E a pergunta é interpretativa. Qual é o grande mandamento na lei? E aqui o grande mandamento na lei aqui, a palavra, se não me falha a memória, segundo os especialistas em línguas originais da Bíblia, que é hebraico e aramaico, o Antigo Testamento, e o Novo é grego, que foi a escrita bíblica, né? Segundo especialistas, a palavra lei aqui é Torá, que significa os ensinos de Deus, de Moisés. Êxodo, Número, Levítico, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Entende? Então, quando se diz aqui qual é o grande mandamento na lei, está falando qual é o mandamento principal nos livros de Moisés. É isso que está acontecendo aqui. Entende? Afinal de contas, o que é mais importante? Qual é o grande mandamento? E aí Jesus disse assim que o grande mandamento, e ele respondeu perfeitamente, porque Jesus sabe de todas as coisas. Ele mesmo havia dado essa lei a Moisés no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19. Então, Jesus aqui ele diz que é amar a Deus. Amar a Deus. Você sabe que hoje nós vivemos numa época em que o cristianismo diz que a lei de Deus foi abolida. Não é assim? Ela se cumpre em Cristo, uns dizem, outros dizem que ela foi abolida.
Outros nem sabem se foi abolido ou não, não conseguem entender nada porque não estuda. Mas corre isso, que tudo se cumpriu em Cristo. Agora nós vemos o tempo da era da graça. É só você receber Jesus no coração e pronto. Mas Jesus aqui, ele diz que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas qual é o instrumento pelo qual Deus pede que nós amemos Ele? Vou repetir a pergunta. Qual é o instrumento pelo qual Deus usa que nós amemos Ele? É a sua lei. Ele perguntou qual é o grande mandamento. Ele disse assim, o grande mandamento é o que a lei diz, que é amar a Deus de todo o coração. Entende? Se você abrir em Jeremias 31, a partir do versículo 31, abre aí, vai lá. Abre aí, eu não vou abrir aqui por causa do tempo, porque eu quero ser rápido nesse vídeo. Mas abre aí, Jeremias capítulo 31. Fala que Deus, ele, nos últimos dias, ele faria uma aliança com o seu povo. Presta bem atenção. Ele faria uma aliança com o seu povo. E essa aliança queria escrever essa lei nos corações dos homens. Escrever ela. Entende? Essa é a aliança. Uai, mas o mundo evangélico está dizendo que essa lei ela se cumpriu em Cristo? E aí? Agora, em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 8, se não me falha a memória, confira lá na sua Bíblia, não vou abrir aqui por causa do tempo, repetindo, mas confira lá, livro de Hebreus, no Novo Testamento. Diz que aqui, e eu escreverei, eu não disse que não ia abrir, mas eu vou abrir aqui rapidinho. Hebreus capítulo... Hebreus, só um pouquinho de paciência. Hebreus, já abri aqui. Capítulo 8, capítulo 10, melhor dizendo. Veja. Ó, Hebreus 10. A partir do versículo 8. Depois de... vamos ver. Hebreus 10, capítulo 8. Ou melhor, Hebreus 8, versículo 10. Hebreus capítulo 8, tá? Versículo 10. Veja. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, falando do seu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e ele mesmo será o meu povo. E ele diz assim, e não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Repara que dentro da ideia de conhecer de escrever a lei de Deus se encontra a ideia de conhecer o Senhor. Ninguém vai precisar perguntar assim, você conhece o Senhor? Ele diz assim, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Escrever a lei de Deus no coração, dentro da ideia de escrever a lei de Deus no coração do ser humano aqui, está a ideia de conhecer a Deus. Porque a lei de Deus, sabe por que isso? Vou te dizer aqui, porque a lei de Deus é a expressão do seu caráter. A Bíblia diz assim, amar a Deus e ao próximo, não é isso? 1 João 4,8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, se a sua lei é amor, conclui-se o quê? Que a lei de Deus é a expressão do caráter dele. Tudo, meu irmão, que você olha dentro da Bíblia se encontra como fundamento, gravei um outro vídeo, a lei de Deus e a graça de Deus. A lei e a graça. Entende? Procura lá no meu canal Mistérios do Universo Espiritual, Lei e Graça, você vai achar o vídeo lá. Todos os dois temas centrais dentro da palavra de Deus é a lei e a graça de Deus. E Deus vai escrever essa lei no coração. É por meio da lei, a lei de Deus é o instrumento pelo qual Ele pede que você e eu amemos o nosso próximo. É por meio da lei. Então não tem como extinguir essa lei. É o contrário. Deus disse, eu vou escrever ela no coração. Foi profetizado em Jeremias 31, a partir do versículo 31, confira lá, e se concretiza aqui em Hebreus 8, a partir do versículo 10 que eu li. Entendeu? Acontecerá que eu escreverei as minhas leis, imprimirei no coração e na mente. Na mente. Apocalipse 7, falando sobre o selamento do povo de Deus, é a consolidação do coração na verdade.
É a escrita da lei no coração. Entende? E Jesus disse assim, em Mateus 5,17, que a lei de Deus, que ele veio cumprir esta lei. Entendeu? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, ele diz. Não pense que eu vim abolir a lei. Eu vim para cumprir ela. Para dar o pleno cumprimento dela, sentido dela. Então, meu amigo, a lei de Deus é um instrumento pelo qual ele nos pede que nós amemos o próximo. Amar o próximo é cumprir a lei de Deus. Você está entendendo? Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus disse que para entrar no céu nós temos que amar o Criador. Em Deuteronômio capítulo 6, diz: ouve Israel, o Senhor, a parte hebreu, Deuteronômio capítulo 6, está logo ali no versículo 4, Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aí depois diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Depois diz que devemos inculcar nos filhos e tudo mais. E eu volto a te perguntar, meu amigo, essa lei, ao contrário do que os evangélicos dizem, que a lei se cumpriu em Cristo, que a lei foi abolida. A lei se cumpriu em Cristo no sentido que ele era a própria lei. Entende? É nesse sentido. Mas a lei dele é um princípio eterno. Para morar na eternidade, meu amigo, para morar no reino de Cristo, é preciso amar a Cristo, amar a Deus. Mas como vou amar alguém que eu não me relaciono? Ou talvez até que eu não conheço. Você conhece o Senhor Jesus Cristo? Você conhece? Meu amigo, minha amiga, chegar ao final desse vídeo, não vou fazer esse vídeo muito grande não. Mas a lei de Deus é o fundamento do governo de Deus. É a expressão do caráter dele. É a expressão do caráter dele. Nós precisamos amar a Deus. Precisamos amar a Deus se queremos fazer parte do reino do céu. Se não quisermos receber o selo, a marca da besta, se quisermos receber o selo de Deus, precisamos amar a Ele. Todos os atos de Jesus ter vindo nesse mundo foi um ato de amor por nós. E nós precisamos, assim como Ele se entregou por nós, nós precisamos entregar o coração, se entregar por Ele também. E aí, você tem amado o quê? A quem? Quando você olha, você vai à igreja, você faz o quê? O que você, quando você está no culto, enfim, durante a sua vida, já se perguntou se você ama a Deus? O que você sente por Deus? Que Deus abençoe você, a sua família e a mim também. Nós precisamos amar, conhecer o Senhor Jesus e amá-lo. E se conhece Ele, pela sua palavra, saber quem Ele realmente é. Deus abençoe, meu amigo, minha amiga. Jesus é um ser amoroso, maravilhoso, que se renunciou a si mesmo por causa de cada um de nós. Que nós possamos conseguir amá-lo por meio de um relacionamento. Que Ele nos deu, que por meio do Espírito dEle, habitando em nosso coração, nós possamos cumprir essa lei, que é nada mais, nada menos do que amando Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Fique na paz com Cristo.